Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez trazendo uma aula que já apliquei para meus alunos de estágio e decidi trazer para vocês. Então, vamos começar! O que é redação? Redação é um texto escrito com o objetivo de comunicar ideias, defender um ponto de vista ou narrar um acontecimento. Ela geralmente é organizada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem diferentes tipos de redação. A narrativa conta uma história, a dissertativa argumentativa defende uma opinião com argumentos, a descritiva detalha as características e a expositiva explica um tema, e a indutiva dá instruções como uma receita ou manuais. Mas hoje, iremos focar na redação dissertativa argumentativa. Toda boa redação precisa de estrutura. Na introdução, você apresenta o tema e sua tese. No desenvolvimento, explica seus argumentos. E na conclusão, retoma a ideia principal e propõe uma solução. Antes de partirmos para a escrita final, para um texto mais coeso e melhor escrito, seria necessário uma organização de suas ideias. E existem 2 formas mais conhecidas de fazer. O brainstorming, que seria você anotar todas as ideias e informações que surgirem na sua mente sobre aquele determinado tema. Criar o seu texto com a base dita anteriormente. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Modificando o que você achar necessário modificar para a entrega final do seu texto. Os conectivos são essenciais para dar fluidez ao texto. Eles ajudam a ligar ideias, indicar causa, consequência, oposição ou finalidade. Aqui no slide presente temos alguns exemplos. Se quiserem parar para dar uma olhada. Agora vamos ver como eles funcionam na prática. O primeiro texto, ele não possui conectores. A internet é importante, as pessoas usam para estudar. Ela também pode distrair. Alguns jovens deixam de estudar por causa dela. Agora, com os conectores, a internet é importante, pois oferece acesso a conteúdos educativos. Além disso, as pessoas a utilizam para estudar em qualquer lugar. Porém, ela também pode distrair e alguns jovens deixam de estudar em consequência disso. Consegue notar a diferença? Sem os conectivos, o texto fica quebrado. Mas já com os conectivos, as ideias se conectam e o texto fica mais claro e organizado. Ele flui melhor na hora de ler. Uma boa redação começa com um parágrafo bem estruturado. Tudo gira em torno do tópico frasal, que é a ideia principal que você quer defender nesse texto. Depois de apresentar essa ideia, você precisa desenvolvê-la. Explique seu ponto de vista com clareza. Aprofunde, argumente e mostre por que ele faz sentido. E não para por aí. Uma argumentação forte precisa de repertório. Use exemplo, dados, fatos históricos ou referências culturais para comprovar o que você está dizendo. E lembre-se, não basta opinar, é preciso convencer. Para exemplificar melhor, eu trouxe um parágrafo de uma das redações do Enem, nota 1000. Vamos ler juntos? É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminações existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Perceba como o parágrafo começa com uma citação. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. E em seguida, temos o tópico frasal, este que representa a ideia principal: a dificuldade de combater a discriminação na sociedade. Depois disso, o texto avança para a argumentação, trazendo um exemplo concreto: a intolerância religiosa, que ainda é um problema presente no Brasil. Ou seja, o parágrafo segue uma estrutura lógica, citação, ideia principal, e nos apresenta o seu argumento, que será desenvolvido nos próximos parágrafos. Mas agora, um adendo muito importante. É necessário na redação ter pelo menos um repertório onde você sustentará a sua tese. Como também, as redações do Enem devem ser escritas de forma impessoal. Isso significa que você deve evitar a primeira pessoa, como eu ou nós. Por isso que em uma redação você nunca deve escrever "eu acho". É correto porque eu acredito, ou trazer informações de vivências próprias. Mesmo que sejam verdadeiras, não é possível medi-las ou confirmar sua veracidade. Mas não se assuste, o
um repertório ele tem uma vasta gama de opções, como, por exemplo, histórico, uso de fatos, eventos, processos da história para justificar uma ideia. Temos também o cultural, que seriam referências, obras literárias, músicas, filmes, pintura, séries ou até mesmo mitologia. Temos também os filosóficos, citações de filosofias, pensadores, sociólogos ou teorias que ajudam a sustentar um argumento. E por fim, científicos e atualidades, são dados de pesquisas, relatórios, notícias recentes ou estatísticas confiáveis. Pode ser também notícias mais antigas que você conheça. Viu como não há com que se preocupar com relação ao seu repertório? Eu gosto de dizer até mesmo que ele chega a ser infinito. Depende da sua quantidade de armazenamento no seu cérebro. Meu favorito é o cultural. E ele também te ajuda bastante nas suas opções, pois você pode até mesmo citar o seu filme favorito, se ele couber no tema. Agora, para que uma redação seja bem avaliada, 2 elementos são fundamentais: coesão e coerência. A coesão é responsável por ligar as partes do texto. Ela acontece por meio de conectivos, pronomes, sinônimos e outros recursos que evitam repetições e garante fluidez na leitura. Ou seja, é a coesão que faz seu texto andar, conectando frases, parágrafos de forma natural. Já a coerência está relacionada ao sentido do texto como um todo. Ela garante que a ideia esteja organizada de maneira lógica, sem contradições e sempre dentro do tema proposto. Um texto pode até estar bem conectado, mas se não fazer sentido ou fugir do tema, ele não será coerente e também será desclassificado, zerado. Por isso, lembre-se, a coesão liga as partes do texto e a coerência garante que tudo faça sentido. Os dois precisam caminhar juntos para que sua redação seja clara, organizada e convincente. Agora, a conclusão é o momento de fechar seu texto com clareza e estratégia. Primeiro, você deve retomar a tese, ou seja, reafirmar sua ideia principal, mas sem repetir as exatas mesmas palavras da introdução. Em seguida, faça uma síntese dos argumentos, mostrando como tudo o que foi apresentado ao longo do texto sustenta o seu ponto de vista. E então, vem dos elementos mais importantes, a proposta de intervenção. Essa proposta precisa ser completa. Deve indicar quem vai agir, como essa ação será realizada e qual o objetivo. Se quiser se destacar ainda mais, detalhe essa proposta, mostrando os possíveis efeitos na sociedade. Lembre-se, uma boa conclusão não apenas encerra o texto, ela mostra que você pensou em soluções reais para o problema apresentado. Agora, fique atento aos erros mais comuns. Eles podem levar a zerar a sua redação. O primeiro é a fuga do tema. Isso acontece quando você não responde exatamente ao que foi proposto, ou se afasta do recorte temático. Outro problema comum é a falta de organização, sem uma estrutura clara. O texto fica confuso e difícil de acompanhar. Também é importante evitar argumentos fracos, opiniões sem explicações, exemplos ou repertório não convence o leitor. E claro, atenção à gramática e ortografia. Erros básicos como podem prejudicar a sua nota, mesmo que suas ideias sejam boas. Por isso, sempre revise seu texto. Às vezes não é falta de conteúdo, é falta de atenção aos detalhes. Também, importante pessoal, como eu tinha dito anteriormente sobre a ortografia, seu texto ele precisa ser legível. Caso não for, dica de ouro pessoal, o seu texto ele precisa ser legível. Se ele não for legível, será zerado na hora. Mesmo que você tenha escrito, poderia ser uma redação nota 1000, mas se ele não é legível, é 0. Então, escreva de letra de forma, se necessário. Não se preocupe com a aparência da sua letra. Se for possível ler, então está tudo certo. E para finalizarmos, eu trago uma diquinha de ouro. Conhecimento nasce do contato com os livros. É pela leitura que ampliamos o pensamento e nos tornamos capazes de escrever com mais clareza e profundidade. O que eu quero dizer com isso? Que para uma boa redação é necessário ter o hábito de ler. A leitura, ela abre portas e eu sou a prova viva disso. Eu só tirei a nota que eu tirei na minha redação porque eu possuo o hábito de leitura e escrita desde muito jovem. Então, se tiverem a oportunidade, leia. Agora, tchau, tchau. Até a próxima.